passando pelos seguintes pontos, 2 menos 3 e menos 4, 5. Tá? Esboce esta reta. Faço o desenho dessa reta. Esboce esta reta. Esboce essa reta. Então, primeira coisa, vamos traçar a equação. Equação de uma reta, se ela passa por dois pontos distintos com abscissas distintas, a reta não é vertical. Então, ela tem coeficiente angular. Tá certo? Então, solução. Professor, Diga. como é que você vai passar ali? Você já quer ir pro RU esfomeado? Não, professor, que eu vou pra cá mais cedo. Tem que ir pra cá mais cedo. Não tem RU hoje, não, é? Tem, aqui tem entrevista do PET. Vai ter o nome do PET. Do PET? Aí agora o curso de vocês tem veterinária lá, é? É um pet shop, é? Ah? Vocês estão num pet shop, é? Então vamos lá, ó. Esboça essa reta. Solução. Tá certo? Bem, esta reta, a reta R tem que coeficiente angular, hein? Coeficiente angular M dado por... Quem é o coeficiente angular M dessa reta? Quem é? Né? Variação de quê? Variação do Y sobre variação de quê? Do X. Então fica 5 menos 3 sobre quem? Menos 4 menos 2, não é isso? Não é isso? Ó? 5 menos 3 sobre menos 4 menos 2, que dá quanto? Dá menos 8, 6. Dá menos o quê? 4 terços. Dá menos 4 terços. Tá? Daí sua equação, é dada por... Qual é a equação? Aí eu escolho um ponto. Vou escolher esse. Esse vai ser o meu x0, esse vai ser o y0. O ponto pode ser qualquer, gera a mesma equação. Então a equação vai ser o quê? Ó? Y menos y0, então fica o quê? Y mais 3, igual a quê? Coeficiente angular, que é menos 4 terços, vezes x menos o x0, que é quanto? X menos 2. Tá aqui, essa é a equação da reta. Se você quiser, faz mais coisa. Se quiser, você pode simplificar e virar uma função. Vem uma função, tá certo? Que é outros 500 agora. Porque eu estou escolhendo esse ponto, ó. Para montar a equação, eu só preciso de um ponto da reta e do seu coeficiente angular. Como ele tem 2 pontos, eu tenho 2 pontos por onde a reta passa, eu escolho um. Vai dar a mesma equação, não importa o ponto. Tá? Tá aqui a teoria que diz isso. Então eu pego esse ponto aqui. O x0 é 2, o y0 é menos 3. Então a equação fica y menos y0. Então fica y menos 3, dá y mais 3. Igual ao coeficiente angular, menos 4 terços, vezes o quê? X menos 2. Tá? Que é o x menos x0. Tá aí. Se quiserem fazer mais coisa, façam. Duplo satisfeito. Ou seja, os pontos do plano que estão os pontos da reta são os pontos do plano que satisfazem esta equação aqui, plano cartesiano. Ok? E o esboço do gráfico?
Eu só preciso no ponto por onde essa reta passa. Por onde é um ponto por onde essa reta passa. Qual é? 2 e menos 3. Vamos pegar 2 e menos 3. Ó. 2 e menos 3. Ok. Ó. Você vai ligar e conecciona ali. Eu tenho que vir com outro carro. Ó. Esboça essa reta, isso aqui tá meio sentido, porque eu tenho 2 pontos por onde a reta passa, é só marcar os pontos, né? Mas eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer diferente aqui. Não vou pegar. 2, para você conceber o que é o coeficiente angular, bem? 2 e menos 3, ó. 2 e menos 3. A reta não passa por esse ponto? Não passa, ó. Passa pelo ponto 2 e menos 3. Passa por esse ponto aqui. Mas ela passa de modo tal que o coeficiente angular é menos 4/3. Significa que quando a variação do x é 3, qual é a variação do y? Menos 4. Tá certo? Então, variação do x, 3. 2, 3, 4, 5. Qual foi a variação do x quando eu venho daqui para cá? 3. Qual é a variação do y? Qual é? Menos 4. Então eu vou do menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Para você entender a questão do coeficiente angular. Então a reta é a reta que passa por esse ponto e por esse. Então essa é a reta aqui, ó. Mas eu podia, mas eu não quis porque eu quero reforçar essa questão do coeficiente angular. Tá certo? Ó. Variação. Qual foi a variação do x quando eu vim daqui desse ponto para esse? Ó. Indo desse ponto para esse. Qual é a variação do x? Qual é? 3. Variação do x é 3. E qual é a variação do y? Menos 4. Negativa. Tá? Para você entender a questão do coeficiente angular. Variação do y sobre a variação do x. E tem uma coisa importante aí, que é a seguinte. O gráfico da função afim é uma reta. Que reta? Tá? Proposição. Proposição. Sejam A e B 2 números reais. Tá? E F a função IF de R em R, de R em R, a função afim dada por f de x igual a x mais b, qualquer que seja x real. Então, essa proposição diz o seguinte, ia para mim, a mulher que lava minha roupa fica puta, ó. Vai ser um... Tá? Porque fica todo cheio de preto aqui, ela diz que ela fica uma arara. O gráfico de F, ó, o gráfico de F é a reta passando pelo ponto 0B com coeficiente angular A.
angular A. Quando eu pego uma função ax mais b, o gráfico dessa função é uma reta. Que reta? A reta que passa pelo ponto 0b com coeficiente angular A. Mas a solução, a prova disso, que solução? A prova disso é bem simples. A prova é só você observar o seguinte. Dado um ponto xy em R2, quando é que ele está no gráfico de f? Esse xy está no gráfico de f, se somente se o x está no domínio de f, mas o domínio de f é R. Todo mundo está em R. Né? E o y é igual a f de x. Então, se somente se o y é igual a f de x. Mas quem é f de x? Quem é? Ax mais b. Mas isso é se somente se o quê? É y menos b igual a vezes x menos 0. Ora, mas se xy satisfaz essa equação, xy pertence a R. Porque quem é essa equação aqui, ó? Y menos b igual a A vezes x menos 0. Quem é? É a equação da reta que passa pelo ponto 0b com coeficiente angular A. Então, morreu. Acabou, não tem mais nada para fazer. Isto diz o quê? Essa equivalência. Isto diz que o gráfico de f é R. Porque todo ponto do gráfico está na reta. Todo ponto da reta está no gráfico. Equivalência. Isto diz que o gráfico da função afim é uma reta. Toda função afim. E que reta? Se a função afim é ax mais b, o seu gráfico é R. Tá? Reta passa pelo ponto 0b com coeficiente angular m. Então, isso é o gráfico da função afim. Desenhozinho. Quer dizer o seguinte. Então, quando você pega a função afim, né, ó, não esqueça disso, viu? Quando você pega a função afim, f de x igual a ax mais b, então você pega aqui, ó. Então, quem é o gráfico de f? Eu sempre insisto nisso, ó. Suponha que o ponto B esteja aqui. Ponto B está aqui. A reta passa por esse ponto. Mas qual é o coeficiente angular? Então, é claro, olha aqui. 1 B mais A. A reta passa por esses dois pontos. Isso é o gráfico de f. O gráfico da função afim. Tá? Porque aí volta a questão. Aí eu tenho que voltar àquilo que eu falei. O gráfico de uma função de variável real e de valor real é um subconjunto de R2. Então, sendo f uma função, esse é o mais simples, tá? Esse é o mais simples. Mas eu tenho um caso geral. Porque sendo f uma função, ó, sendo f uma função, e quando eu não especifico nada, eu só dou isso. Essa função é de variável real e de valor real. Então, o gráfico de f, quem é o gráfico de f? Quem é? É o conjunto formado pelos pontos x, y, da onde? De R2, porque o domínio está contido em R, o contradomínio está contido em R, tá certo? Porque é função de variável real e de valor real. Tá, o QY é igual a quê? A f de x. Vamos dizer assim, é o conjunto dos pontos x, y,
tal que x pertence a quê? Ao domínio de f. Mas se o x está no domínio de f, f de x, tal que x está no domínio de f, e y é igual a f de x. Tá? Entendido? Aí. Alguém anotou o que eu escrevi sobre a anotação do gráfico no início da aula? Deixa eu ver se eu escrevi alguma besteira. Não, a primeira definição. Ah, não, tá certo. Tá tudo certo. Tá certo. É porque eu pensei que eu tinha esquecido alguma coisa. Tá? É o conjunto dos pontos x, y, tal que x está no domínio de f igual a y igual a x, que também pode ser escrito assim, ó. Então não tem nada errado com o que eu escrevi. É o conjunto dos pontos x, f de x, tal que x pertence ao domínio de f. Tá? Então, em qualquer caso, como se trata de uma função do R2, como se trata de uma função de variável real e de valor real, x é real, f de x é real. Então isso aqui está contido aonde? Em R2. Se está contido em R2, eu posso sempre esboçar o gráfico de uma função, que é desenhar esse gráfico, tá? Desenhar esse gráfico. E agora, cuidado. Cuidado com o que vocês... Ó, seja f de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, em R. Olha aqui, quem é o domínio dessa função? Quem é? É esse conjunto. Esboce, seja f de menos 2 em R, a função dada por f de x igual a 2x menos 1. Qualquer que seja x, aonde? Domínio de f. Esboce o gráfico de f. Esboce o gráfico de f. Muito cuidado, hein? Então vamos determinar quem é o gráfico. Solução. Tem-se. Esse exemplo bem simples é para tirar uma dúvida, que muita gente acaba fazendo uma confusão. Quem é o gráfico de f aqui? O gráfico de f é um conjunto. Uma coisa é o gráfico de f, outra coisa é o seu desenho. Tá? Quem é o gráfico de f? Quem é? É o conjunto de todos os pares ordenados da forma x, f de x. Menos 2. Menos 2, f de x. Quanto é que dá? Menos 2, menos 5. Depois. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3, né? Porque é f de menos 1. É menos 1, f de menos 1. Depois. 0 menos 1. 0 menos 1. 1. 1. 2, 3. 2, 3. Ó. O gráfico